presídio. Olha, Israel bombardeou a embaixada no Irã, na Síria, matando mais de 10 pessoas. Não só o governo iraniano prometeu retaliação. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, vai trazer as últimas informações. E é bom lembrar que, no caso do Oriente Médio, a guerra vai se aproximando dos 6 meses e a gente traz as últimas informações agora aqui no Jornal Jovem Pan. Marcelo Favalli, boa noite para você, bem-vindo sempre. Boa noite, Uberrache. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Aconteceu tanta coisa hoje em Israel, foi protagonista de tantos episódios, que a gente fez uma lista aqui, um resumo do dia. A começar, daqui a pouco a gente fala detalhadamente sobre esse grave bombardeio, mas antes, olhando para Israel, mais um dia de protestos contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Está virando um pleonasmo, quase todos os dias tem uma manifestação contra o presidente. A gente tem as imagens desta segunda-feira, que são muito parecidas com o que aconteceu no final de semana e no final da semana passada. Lembrando que no domingo é um dia útil em Israel, teve manifestações. Segunda-feira, obviamente, eles não celebram a Páscoa, nem a Pascuela, como acontece na Europa. Então, houve também uma enorme mobilização e a crítica vira contra o primeiro-ministro, que já não vive os seus melhores momentos políticos, porque não há sinalização para o final da guerra. Como o Berrage lembrou muito bem, a gente já vê a sinalização do 6º mês consecutivo de guerra e, principalmente, a pergunta dos israelenses: cadê os reféns? Como estão as negociações para a retomada dos reféns? Então, falado aí sobre o protesto, eu ainda continuo dentro de Israel, porque no Knesset, que é o parlamento, né, a palavra em hebraico para assembleia, houve a aprovação de 70 votos a favor, apenas 10 contra, um pedido do próprio primeiro-ministro para que fossem barrados alguns canais de notícia, principalmente de origem árabe, dentro do território israelense, porque o Netanyahu lembrou de uma regra, uma espécie de uma lei de segurança nacional para evitar que notícias que ele chama de ameaçadoras ao Estado de Israel fossem vinculadas à sua população. E houve essa aprovação. Então, muito provavelmente, ao longo da semana, o canal mais famoso do mundo árabe, a Al Jazeera, vai parar de ser transmitido dentro de Israel. A alegação do governo, do primeiro-ministro, é que eles vinculam notícias ligadas ao grupo terrorista Hamas e que isso ameace a segurança nacional. Mas muita gente, principalmente a oposição do Netanyahu, está chamando isso de censura, porque não vão apresentar o outro lado da história. Bom, dito o que aconteceu em Israel, vamos para fora. Está aqui 3 outros grandes protagonistas. Falei de Israel, coloco aí nessa história Síria e Irã. Eu vou dar um close aqui no mapa para a gente entender que houve um bombardeio assumido por Israel, foi denunciado pelo Irã e pela Síria. A embaixada iraniana na capital síria, Damasco, foi bombardeada por Israel. Eu chamo a atenção aqui no mapa, o Berrage, porque são países muito próximos um do outro, o Israel e a Síria. Mas houve uma invasão do espaço aéreo sírio por parte de Israel. Isso já é um ato de guerra. Uma explosão de uma embaixada. Morreram pessoas de uma representação diplomática, mais de 10 mortos, entre eles 7 integrantes da Guarda Revolucionária, que depois da Revolução de 1979 no Irã, se tornou o coração ali do núcleo de defesa do Irã. 2 generais nessa lista de 7 mortos da Guarda Revolucionária. Isso é um ato de guerra, se a gente olhar pelas leis internacionais. Então, o que eu quero chamar a atenção, houve uma invasão do espaço aéreo sírio e um ataque contra representações diplomáticas. E o Irã está aqui, que é um grande aliado da Síria e um inimigo declarado aqui de Israel. A gente tem imagens do bombardeio, do que sobrou do prédio, e aí eu chamei aqui de ataque cirúrgico e todo mundo vai entender por quê. Porque houve um disparo preciso e a gente tem imagens das ruínas específicas de um prédio que foi pontualmente atingido. Essas 10 pessoas estavam exatamente num prédio que está numa área densamente povoada, na capital, no coração da cidade de Damasco. Aqui no mapa a gente consegue entender melhor a partir dessa imagem aérea. Esse prédio aí que sobrou apenas os escombros, ele está em meio a outros, Aqui, olha, esse aqui é o prédio atingido. Na verdade, ele é um prédio anexo. O prédio da representação é esse aqui. Esse é um prédio anexo que faz parte do complexo. Ele está numa alameda cheia de outras representações diplomáticas. No mesmo quarteirão, por exemplo, tem a representação diplomática do Canadá. Ou seja, um erro de cálculo, você poderia ter atingido um outro edifício de outros diplomatas e ter causado uma crise internacional, para dizer o mínimo.
Além dessa alameda com muitos prédios de escritórios, tem um estádio de futebol, tem uma área aqui visivelmente um bairro rico, um bairro bem povoado aqui de uma classe social mais baixa. Ou seja, o que eu quero dizer é que houve realmente um ataque cirúrgico e foram usados, Israel admite isso, esses F-35, que também fazem parte da Força Aérea Americana e são uma joia, né, de precisão quando a gente fala de guerra assim muito bem monitorada. E aqui um detalhe do prédio que foi atingido. Agora eu queria voltar para o território israelense, mais precisamente para o território palestino, a faixa de Gaza, porque tem uma outra notícia que é Israel dizendo que terminou a ocupação do Hospital Al-Shifa, que é uma espécie de hospital de clínicas que fica no norte de Gaza. É o centro médico mais importante de Gaza. Ele ficou 14 dias ocupado por militares israelenses com a prerrogativa de que o Hamas usa essas grandes estruturas civis para esconder ali munição, como uma toca para o acesso a uma enorme rede subterrânea. Acabou a invasão. E, para terminar, tem uma notícia de último minuto, que é o seguinte: os Estados Unidos anunciaram que tiveram uma conversa, a Casa Branca, com o governo Netanyahu, dizendo que há uma sinalização, um bom senso, usando a expressão da Casa Branca, para que a invasão a Rafah, no sul da faixa de Gaza, seja repensada. Que é um grande momento agora de angústia se milhares de pessoas reunidas no sul da faixa de Gaza vão sofrer uma invasão do exército. Netanyahu não disse que não, disse que vai repensar essa estratégia, Alberraiz. Sim, estaremos acompanhando, Favale, bom trabalho para você e Obrigado. até amanhã. Até amanhã. Valeu. Bom, a gente vai encerrando por aqui a sessão do nosso